Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 31. Logo que saíram da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. Falaram-lhe logo dela. Jesus, aproximando-se e tomando-a pela mão, levantou-a. Imediatamente a deixou a febre e ela pôs-se a servi-los. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 29 a 31. São Beda. Primeiramente, teve de ser encerrada a língua serpentina, para que não mais espalhasse o veneno. Em seguida, a mulher que fora seduzida em primeiro lugar teve de ser curada da febre da concupiscência carnal. Por isso se diz: logo que saíram da sinagoga, foram à casa de Simão e de André. No Evangelho de Lucas está escrito que pediram-lhe por ela, Lucas 4,38. Ora, solicitado, ora, espontaneamente, o Salvador cura os doentes, mostrando que também favorece sempre as preces dos fiéis contra as paixões dos vícios e que, por vezes, ou concede-lhes a compreensão daquilo que não compreende de modo algum, ou, aos que pedem piedosamente, perdoa aquilo que não foi compreendido, de acordo com o que pede o salmista. Quem é que adverte, não obstante, os seus delizes, purifica-me dos que me são ocultos. Salmo 18, 13. Por isso cura também aqui, ao ser solicitado. Segue-se, pois, aproximando-se e tomando-a pela mão, levantou-a. Uma vez que acumula maximamente aos sábados os dons de sua medicina e de sua doutrina, ensina que não está sob a lei, mas acima da lei, que não escolhe o sábado judaico e que o repouso é amado pelo Senhor si, aplicando-nos a salvação das almas, guardando-nos do trabalho servil, isto é, de tudo aquilo que é ilícito. Segue-se. Imediatamente a deixou a febre e ela pôs-se a servi-los. A saúde conferida pelo império do Senhor retorna imediatamente acompanhada de tal força que, ato contínuo, ela apresenta-se para servir os que a ajudam. Se, por outro lado, dissemos que, do ponto de vista moral, o homem libertado do demônio significa a alma purificada do pensamento impuro, convenientemente, a mulher curada da febre pelo império do Senhor manifesta a carne refreada do fervor de sua concupiscência pelos preceitos da continência. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 32 a 34. De tarde, sendo já sol posto, traziam-lhe todos os enfermos e possessos, e toda a cidade se tinha juntado diante da porta. Curou muitos que se achavam oprimidos com várias doenças, expeliu muitos demônios, e não lhes permitia dizer que o conheciam. Palavra da salvação. Comentário Marcos 1, de 32 a 34. São Beda. Aquele, pois, que, fatigado pelo jejum de 40 dias, o diabo soube que era homem, mas que não teve forças para, por meio da tentação, provar se era ou não filho de Deus. Agora, pelo poder de seus sinais, é reconhecido, ou antes, suspeitado pelo diabo como filho de Deus. Portanto, ele não persuadiu os judeus a crucificá-lo, por julgar que não fosse o Filho de Deus, mas porque não previu que deveria ser condenado por sua morte. De outra parte, em sentido místico, pelo pôr do sol indica a paixão e a morte daquele que disse: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9,5. E sendo já posto o sol, mais possessos e enfermos são curados do que antes, pois aquele que, vivendo temporalmente na carne, instruiu poucos dos judeus, depois transmitiu a todos os povos pelo orbe terrestre os dons da fé e da salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39.
Levantando-se muito antes de amanhecer, saiu e foi a um lugar solitário, e lá fazia oração. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo. Tendo-o encontrado, disseram-lhe: Todos te procuram. Ele respondeu: Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de que eu também lá pregue, pois para isso é que vim. E andava pregando nas sinagogas por toda a Galiléia e expelia os demônios. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 1, de 35 a 39. Teofilacto Diócrida. Depois de curar os enfermos, o Senhor se retira à parte. Daí se diz: levantando-se muito antes do amanhecer, saiu e foi a um lugar solitário, pelo qual nos ensinou a não fazermos algo para aparecer, mas, mesmo se operarmos algo de bom, a não divulgá-lo. Segue-se, e lá fazia oração. Mostrou-nos, com efeito, que, se fizermos algo de bom, devemos atribuí-lo a Deus e dizer-lhe que toda dádiva excelente, todo dom perfeito vem do alto e desce de ti. Tiago 1,17. Segue-se. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Passou, pois, para aqueles que mais necessitavam, pois não convém encerrar a doutrina em um só lugar, mas sim dilatar seus raios por toda a parte. Segue-se, pois para isso é que vim. À doutrina ele misturou a ação. Com efeito, ao pregar, logo em seguida expulsou os demônios. Segue-se e expelia os demônios. Pois se Cristo não mostrasse milagres, não creriam em seu discurso. Assim também tu, depois da doutrina, trabalha, de modo que teu discurso não seja vão em ti.